dissipa a escuridão, Senhor, que nos oprime. Dissipa, Senhor, todas as trevas, Senhor Jesus, que ainda resta, que ainda há sobre as nossas vidas. Venha, Espírito Santo, como luz sobre as trevas, dissipando toda a escuridão, trazendo a libertação, trazendo a cura interior, Senhor. Toca os nossos traumas, as nossas angústias, toca a frieza do nosso coração, Senhor. Opera, Senhor Jesus, sobre o subconsciente, sobre as lembranças, sobre as emoções, a cura que necessitamos. Senhor, reage processos mal resolvidos, processos de traumas, processos, Senhor Jesus, de falta de perdão, de discórdia, Senhor, de desânimo, de tristezas, de solidão, Senhor. Reage esses processos, Senhor, curando, libertando-nos de todo mal, de toda opressão diabólica, Senhor. Traz, Senhor, a libertação que necessitamos, traz a cura que necessitamos, Senhor. Vai nas feridas abertas, cura as feridas abertas, sela com teu sangue precioso, Senhor. Preenche o vazio da nossa alma, Senhor. Visita, Senhor, cada área das nossas vidas que foram marcadas por sofrimentos, por traumas, por tristeza, por decepção, Senhor. Vai curando, Senhor, nos levando a ser livres na tua graça, nos levando à cura interior, à libertação, Senhor. Quebra, Senhor, toda a maldição que foi lançada sobre nós. Quebra, Senhor Jesus, todo envolvimento com feitiçaria ou ocultismo no passado, Senhor. Situações que não lembramos, aonde ouvimos situações malignas, aonde nos envolvemos, assistimos filmes consagrados, músicas consagradas, aonde fazemos parte de rituais, Senhor, de brincadeiras satânicas, de espiritismo, de consagrações, aonde comemos alimentos, Senhor, consagrados aos ídolos, aos espíritos, aos orixás, à Umbanda. Liberta-nos, Senhor, de toda essa sujeira, liberta-nos de toda essa contaminação espiritual, Senhor, que veio através de músicas, de alimentos, de consagrações, de maldições, Senhor, de palavras de maldições, vida dos pais, vida de parentes, Senhor, de toda a maldição que foi lançada sobre nós por pessoas mal intencionadas, que queriam o nosso mal, que nos amaldiçoaram, que pediram a nossa queda. Coloca a tua mão sobre nós, Senhor Jesus. Debaixo das tuas chagas queremos ser lavados, ser libertos dessa noite. Debaixo das tuas chagas, Senhor, quebra as correntes malignas, lava-nos, purifica-nos, Senhor. Liberta-nos de todo mal pelo poder das tuas chagas, pelo poder oculto da Santa Cruz. Que sejamos totalmente libertos pelo teu sangue precioso, lavado pelo teu sangue, a nossa história esmaga a cabeça da serpente debaixo de nossos pés, nos dando a libertação, a cura que necessitamos, nos libertando de toda a opressão diabólica, de todo o mal lançado contra nós. Vai preenchendo o vazio, Senhor, vai libertando, Senhor, vai restaurando. Iria lavar, vai recebendo a libertação, a cura, vai recebendo a paz do Senhor, a restauração em nome de Jesus. Vai preenchendo o Senhor cada área vazia, Senhor, aonde saíram dessas situações malignas, aonde foi tirado a suja, enche com a água viva, Senhor, com a água purificada do teu amor, da tua graça. Preenche todas as áreas vazias, preenche com o teu amor, Senhor, preenche com a tua graça, com a paz, com a fortaleza, com a sabedoria, com a ousadia. Preenche, Senhor Jesus, restaura-nos por completo, Senhor. Fortalece-nos na caminhada, santifica-nos com o teu poder. Queremos ser restaurados pelo teu poder, Senhor. Sela em nós a tua graça, sela, Senhor Jesus, o teu amor, Senhor.
a tua unção, sela em nossos corações com o teu poder, com a tua misericórdia, Senhor. No silêncio do teu coração, selado na graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor que nos liberta nessa noite, que nos cura e nos restaura. É o olhar de misericórdia do Senhor que nos santifica e nos fortalece. Somos gratos, Senhor, ao teu amor. Somos gratos por tudo que o Senhor realizou e tem realizado e irá realizar em nosso meio, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer homens e mulheres fortalecidos no teu amor, Jesus. Obrigado, Senhor, pela graça da frutificação. A nossa alma que deseja a conversão, a mudança de vida, Senhor, a santidade. Alimenta-nos, Senhor Jesus, com essa sede do céu, com essa sede do teu amor, de não parar, de não desistir, de perseverar até o fim. Selados no coração imaculado de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos chamar na frente do Espírito, nosso irmão, profeta, que irá pregar o Evangelho, a palavra de Deus em nossos corações. Vamos estender a nossa mão sobre o cristiano, para que o Espírito Santo venha trazer a sabedoria, a ousadia, que o Senhor possa usar poderosamente a vida do cristiano, o ministério dele, que o Senhor possa avivar esse coração, que o Senhor possa dar a força que tu necessita, que o Senhor venha com o poder, com a graça, santificando a tua vida, que o ministério seja avivado pelo poder de Deus, que Nossa Senhora de Deus, que o manto da Virgem Maria esteja sobre você, que ela vá à tua frente. Nós consagramos o teu ministério, a tua caminhada, as áreas da sua vida pessoal, no coração imaculado de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora te guarde no coração imaculado dela, onde Satanás não irá te alcançar, não conseguirá te alcançar. Que você receba a libertação, a restauração, o fortalecimento sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre o seu ministério. Que o Senhor fortaleça a sua caminhada, que as tuas lutas, que os combates que você tem travado te levem a uma maturidade, um fortalecimento na fé, e que o Senhor te dê a ousadia, a fé inabalável de ir até o fim, se possível derramar sangue pela causa de Cristo. Que o Senhor fortaleça a tua fé, fortaleça o teu amor na tua alma, no teu coração. Que o Espírito Santo te leve a evangelizar, a dar continuação à missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor te guarde, te liberte, te livre de todo mal, de todos os ataques, de toda a insídia de Satanás, de todo dardo inflamado contra as áreas da sua vida. Que, em nome de Jesus, na poderosa intercessão de Nossa Senhora, você seja consagrado no coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Cris, eu não sei o que você tem vivido, questão das suas lutas, mas um dos ataques do inimigo é contra a sua saúde. O Senhor, essa noite, está te curando. Amém. De todo ataque de falsas enfermidades. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É esse combate que eu estava verdadeiramente sentindo mesmo. E dando continuidade nesse, de pé, rapidamente. Depois você se assenta, de pé rapidamente. Vamos invocar
um dos grandes santos da igreja, São Padre Pio, para que pela intercessão de Santo Padre Pio possa, em nome de Jesus, exorcizar todas as potências malignas e inimigas existentes na nossa vida, no nosso combate espiritual. Também clamamos a poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, do casto esposo São José, para que nesta palavra e para que nesta reflexão de hoje, o nosso coração esteja verdadeiramente acessível à presença de Deus, e que pelo nome do Senhor Jesus nós paralisamos, bloqueamos toda investida inimiga, toda ação maligna de Satanás, seja ela qual for, seja qual for a enfermidade, seja qual for ideologia, seja qual for qualquer heresia que tenta entrar nos grupos de oração, que pela poderosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, é aquela que esmaga a cabeça de Satanás, porque hoje nós veneramos a intercessão da Virgem das Graças, que neste grupo de oração, Amor à Cruz, que nós sejamos envolvidos pela presença de vossa Mãe. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças dos infernos, que assim seja. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Que toda ação maligna esteja paralisada agora neste presente momento. Assim como o João Paulo falou meu nome, eu vou falar no grupo a qual eu pertenço e participo. Agora vocês podem se assentar mais uma vez. Faço parte do grupo Geração Dai-me Almas, da paróquia de Cristo Ressuscitado, região Embu das Artes. Também, com a graça de Deus. E o Senhor deu, pela moção da intercessão do grupo, o tema a qual nós falaremos e nós meditaremos também, a questão do advento. Para que nós possamos entender a palavra advento, precisamos verdadeiramente recordar do Evangelho de São Mateus capítulo 3, versículo do número 1 e 3, que vai nos dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Para que nós possamos entender em profundidade estes versículos, na verdade é a primeira parte da pregação, que a qual nós aprofundaremos, baseado na Sagrada Tradição, baseado no magistério da igreja e baseado principalmente na palavra de Deus. A significação do nome advento, ela tem uma significação masculina em seu substantivo, que vem a ser a chegada e a vinda. Para a nossa perspectiva, da nossa fé, o que ela vem a ser? A espera, a consumação de uma promessa, para que nós possamos entender o primeiro e o segundo testamento, ou Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a preparação por meio dos profetas, da qual o Messias iniciará logo após o Novo Testamento, justamente na pessoa de João Batista. Mas a preparação do advento se dá apenas nas 4 semanas. Domingo passado, a igreja comemorou Cristo Rei do Universo. E nós estamos verdadeiramente nos preparando o nosso coração. O que vem a ser o nosso coração? É a nossa manjedoura. O que vem a ser a nossa manjedoura? Aonde tem várias
vários estrumes, várias coisas que os animais defecam. E é exatamente neste local, Jesus se fez rei, Jesus se revelou e quis nascer naquele presente momento. Hoje o Senhor deseja entrar em nossa manjedoura, infelizmente preenchida com os nossos pecados. O Senhor hoje Ele quer nos dar esta purificação para que nós possamos de fato viver uma conversão verdadeira, radical e direta. Não é assim a ficar na mesma, mas sim a permanecer e a perseverar pelo Senhor. Não basta a gente apenas conhecer que o advento é a espera e a chegada de Jesus, mas que nós precisamos colocar na prática o que vem a ser este verdadeiro advento. O verdadeiro advento é a conversão interior do nosso coração. O verdadeiro advento é que a pessoa, eu e você, entendamos de que nós somos templos vivos do Espírito Santo e que nós precisamos ser o outro Cristo para uma outra vida. Por que nós fazemos parte da Santa Amada Igreja de Cristo? Justamente porque o Senhor suscita no meio de cada um de nós João Batista, para que a voz do deserto possa ser clamada pelo Jardim Guarujá, pelo Parque Independência, por toda a diocese de Campo Limpo, a todas as dioceses do mundo inteiro. O Senhor nos convida a esta unção que nós recebemos, que nós pedimos pelo Espírito Santo, a nós sermos homens e mulheres que proclamem e que preparem o caminho do Senhor. Mas um fator negativo muito atrapalha: a vida velha do pecado. Ou, sabe aquela história de Santo Expedito? Santo Expedito, ele via um corvo vindo em direção a ele, e no bico do corvo estava escrito cras, cras, e ao som próprio do corvo, Santo Expedito, na imagem, ele carregava a cruz, dizendo, numa palavra latina, ode. O que vinha a ser ode? Agora, hoje, nesse presente momento, hoje existem cristãos, o que vem a ser? Fazem pouco caso da proposta do advento, não deixando Jesus crescer, não deixando Jesus muitas vezes purificar a nossa vida espiritual. E quem é esse alguém que faz em nós esta limpeza, essa purificação do nosso coração, quando nós fazemos o nosso exame de consciência, quando nós nos preparamos para uma santa confissão, onde nós não podemos esconder nada relacionado a pecados ocultos ou pecados escondidos? É o próprio Deus, acompanhado da Virgem Maria, que nos auxilia a nós pensarmos em quantas atitudes erradas nós cometemos durante este ano de 2021. Não basta a gente lembrar o advento como o ligar o pisca-pisca na nossa casa, um pisca-pisca colorido. É algo externo que parece engana, é algo externo que traz uma felicidade aparentemente até boa, mas eu não estou dizendo que ninguém pode colocar um pisca-pisca ou uma árvore de Natal, mas o que nós precisamos fazer com os objetos externos? Precisa condizer o interior, a felicidade interior, ela precisa se concretizar para fora. Uma vida nova em Cristo é um verdadeiro advento. Um verdadeiro advento. Tarefa que não é das mais fáceis, porque os santos da igreja apanharam, sofreram para chegar até onde Jesus queria.
Assim vai dizer o versículo 48 do capítulo 5 de São Mateus: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Nós estamos num caminho de pecado, nós estamos num caminho de imperfeição, porque nós temos um risco de nós voltarmos a viver as antigas práticas. O Senhor hoje, Ele quer retirar dos nossos corações as escamas de pecado, as escamas de frieza espiritual, porque o Senhor quer fazer com que cada um de nós sejamos alguém que nos coloque na humildade. Quando Jesus Cristo veio, para quê? Ele veio para que nós possamos ter a esperança de um reino, um governo divino. O governo divino, ele é totalmente diferente do governo secular, onde tem a data do início e o fim da trajetória. É diferente. O governo divino, ele é eterno. Deus é eterno, Deus é imutável. Por isso que nós precisamos nos enquadrar no caminho do advento, a nós começarmos a percorrer, a correr, a estar equiparado na dinâmica do reino de Deus. O reino de Deus vai nos trazer essa certeza de que nas 4 semanas que antecedem o Natal, que nós possamos ser cristãos, homens e mulheres que possam verdadeiramente viver o Natal de uma forma interna, não é de uma forma externa, como havia dito. Como eu bato na tecla, nós precisamos viver a aparência de Cristo. Nós precisamos refletir a encarnação de Jesus, tornando presença, tornando salvação para a vida dos irmãos. Somos santos, fazemos parte da nossa igreja, a qual ela nos confia a nós resgatarmos, a nós trazermos almas, o máximo. Porque São Paulo, na sua carta, ele vai dizer um termo muito ruim, e que nós estamos lutando, combatendo, é o mistério da iniquidade. O que vinha a ser o mistério da iniquidade? Que há pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus como deveria conhecer. Mas o problema não é só apenas das pessoas lá fora, que o Evangelho ainda não alcançou, mas vai alcançar. Mas eu digo, até mesmo para nós, que muitas vezes adotamos condutas pagãs, racionalizamos tudo, relativizando tudo, deixamos de lado a nossa vida de oração, deixamos de lado os nossos propósitos, deixamos de lado o jejum, deixamos de lado a mortificação da nossa alma. A gente sente que Deus está distante do nosso alcance, sendo que na verdade nós nos distanciamos da presença de Jesus. É o Evangelho reto, é o Evangelho claro, nós nos fixarmos na superfície do coração eucarístico de Jesus. A cada Santa Missa nós precisamos renovar tudo isso. Como nós possamos entender que o advento, ele tem a sua própria teologia, que é a dimensão histórica da salvação, que evidencia a escatologia do mistério cristão. Escatologia é uma parte da teologia que vai falar sobre os últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos. Só que tem um porém: nem mesmo Jesus sabe da segunda vinda, tampouco a gente, porque uma coisa é certa: na doutrina dos novíssimos, céu, inferno, purgatório
nós vamos prestar contas diante de Deus, querendo ou não, aceitando ou não, nós vamos prestar contas a Deus de como nós vivemos o advento. Mas uma questão ela é muito crucial. O que faz pesar na sentença e no julgamento de Deus? Os 10 mandamentos. O Senhor vai dirigir para cada um de nós de uma forma individual e vai perguntar: você amou? Você foi Cristo na pessoa do outro? O Senhor não vai perguntar: você pregou? Você foi servo ou serva do grupo de oração Amor à Cruz? Você serviu na intercessão, na pregação? Ele sabe, obviamente, mas o Senhor vai prestar conta comigo, com todos nós, daquilo que o Senhor propõe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é um requisito principal para nós vivermos o verdadeiro advento. Como eu havia falado aqui, na perspectiva da doutrina da igreja, diferente dos protestantes que falam que quando a alma morre, ela está dormindo. Não, na nossa perspectiva católica, morreu, já vai ter um julgamento individual. Ou você vai conseguir o céu, ou você vai conseguir o purgatório, que é a repescagem para você entrar no céu, para você estar junto com os santos. Ou infelizmente, meu irmão, minha irmã, você vai descer na caldeira do inferno. Não tem choro nem vela, porque hoje é o tempo do arrependimento. E nós precisamos nos emendar com Deus o mais rápido possível. Se for necessário, antes do Natal, melhor ainda. Porque as paróquias agora estão começando a ter um mutirão de confissões. Para quê? Para que nós possamos fazer um feedback da nossa vida, ou até mesmo uma avaliação pessoal com esse seguinte mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é eu escolher um mandamento, que não tem como você viver o mandamento por um só, ou seja, você escolhe aquele mandamento, mas os restantes você não vive muitas vezes, porque o amar a Deus sobre todas as coisas, ele vai remeter a quem? Aos 9. Os 9 puxa, os 9 têm uma ligação profunda. Não tem como uma pessoa escolher um mandamento. Vamos lá, a pessoa não escolhe amar a Deus, não escolhe amar o próximo. Agora eu te pergunto, a pessoa de fato está verdadeiramente vivendo uma conversão radical? A resposta é não. É não. A pessoa de fato, ela está como que envergonhando o templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo, sim ou não? Se nós somos a igreja de Cristo, nós temos que santificar a cada instante, a cada momento. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo do número 28-16, vai nos dizer uma das frases do pedido do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus existe antes de nós. Aproxima-se o verbo. Quem é o verbo? A palavra que é Jesus Cristo. É anunciado ao longo de todo o Evangelho. Veio na morte e na ressurreição de Cristo. O reino de Deus vem desde a Santa Ceia e na Eucaristia, porque Ele está no meio de nós. O reino virá na glória quando Cristo restituir a seu Pai. O que significa isso, Cristiano? Eu vou explicar. Deus dá para nós o livre arbítrio. Quando a gente não se enquadra no projeto do reinado de Deus, você vai pagar e você vai sofrer as consequências pela sua escolha.
quando você peca, você pode até ser perdoado, dependendo do pecado, mas as consequências você vai receber. Não tem como você anular as consequências do pecado que você cometeu. Você vai ter que pagar por uma forma, sim ou não? A mesma coisa, o sacramento da confissão, ela é muito importante para este tempo, para que nós possamos fazer a faxina de nossa manjedoura. Aonde é a nossa manjedoura? Coração. Se a nossa manjedoura estiver cheia de esterco, traduzindo para uma linguagem espiritual, pecado, seja qual for. E eu havia falado no início da pregação, o Senhor se revelou a nós em um presépio pequenino, como aquele que está ali, como que por exemplo. O Senhor, ele poderia muito bem nascer de um berço bonito, recheado de ouros, de pedras preciosas, mas não. O Senhor se rebaixou. É a teologia da kenosis. O que é kenosis? É o esvaziamento. Ele não deixa de ser Deus por isso, viu gente? Ele continua sendo Deus e se coloca no nosso lugar. No lugar nosso, que Ele se coloca. Por isso que é importante a gente conhecer a igreja como que ela é. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso se explica na encarnação do Verbo. Quando nós lemos o Evangelho de São João, ele vai fazendo como que se fosse uma retrospectiva da leitura do Gênesis, aonde o Espírito pairava sobre as águas, e no simples dizer a Deus, ali aconteceu que houve o dia, depois houve a noite. Em João vai dizer mais ou menos assim, que nele a vida. O Verbo trouxe a vida a todas as coisas existentes. E também, o catecismo também vai falar sobre o tempo, o povo de Deus da antiga aliança e o novo povo de Deus, que tem por fins analógicos a espera da vinda ou da volta do Messias. A palavra Messias, o que vem a ser? Ungido. E o nome Jesus Cristo é um título. Cristo não é sobrenome, mas é um título. É uma missão confiada e designada para nós, de sermos um outro Cristo na vida dos outros. E a palavra Jesus, o que vem a ser? Deus salva. Deus salva. O que vem a ser Deus salva? O Senhor conta conosco. Para quê? Para que nós possamos, dentro das nossas realidades, nos apoiarmos e abraçarmos o verdadeiro senhorio. O advento remete também a senhorio. Quem é o Senhor? Na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Quem é? O pecado é o seu Senhor? Quem é na sua vida? Justamente Deus, Ele é o motivo de continuar. Deus é um motivo próprio da sua caminhada. Porque no Catecismo da Igreja, no número 675, vai falar justamente da aprovação derradeira da Igreja, que vai dizer assim: antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos. E vocês estão vivendo, nós estamos vivendo nos tempos, e que tempos que talvez nunca nós havíamos passado, do arrefecimento espiritual. O que vem a ser o arrefecimento espiritual? Confusão litúrgica, é missa pseudo-afro, bispos
padres se confrontando, a verdade aos poucos ela está sendo como que minada, sepultada, e falta profetas neste advento para mudar este quadro. Faltam profetas neste advento para salvar a igreja. A igreja, claro que Deus permite que estes dias ruins que nós estamos vivendo, nós precisamos passar. Como vai dizer ali no Evangelho de São Mateus 24:44, os últimos dias, a escatologia, nome difícil, mas eu traduzi agora, últimos tempos. Continuando, se a gente pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, nós possamos entender também a questão da ascensão. O advento de Cristo na glória é iminente, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou em sua própria autoridade. Os discípulos não entendiam a proposta de Jesus. Os discípulos diziam: Senhor, quando que o reino de Deus vai acontecer? O próprio Senhor Jesus falou categoricamente a sinceridade: não cabe vocês saberem o tempo que o Pai fixou. A igreja é aquela questão, ela nos dá o que? Uma noção, por meio dos santos padres da igreja, dos documentos conciliares, outras constituições por aí, falando da vinda de Cristo, e rejeitando a ideia do arrebatamento. Esse negócio do arrebatamento, eu particularmente, não sei vocês, eu trocaria por um juízo pessoal, individual. Por quê? Quando nós passarmos essa vida, automaticamente nós acertaremos contas com Jesus ou com Deus. Vocês acreditam nessa linha, sim ou não? Exatamente. Não tem como, gente, vocês morrer e todo mundo é arrebatado para o céu. Não tem lógica. Tem lógica? Não tem, gente. Já entrou na igreja esse tipo de heresia, que bagunça a cabeça de tantos católicos que tem preguiça de ler. E o catecismo da igreja serve como desculpa. É caro o catecismo da igreja. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Peraí, você tem dinheiro para comprar outras coisas, mas os documentos da igreja, infelizmente, não estou dizendo que você está nessa situação, mas cabe a responsabilidade nossa de nós nos aprofundarmos. Nós fazemos qualquer curso de teologia livre, diferente da nossa teologia. Há católico que está sendo debandado por esse tipo de teologia que estão falando por aí, teologia protestante. A teologia protestante ela precisa cair por terra na mente dos católicos. A teologia católica precisa prevalecer, sem essa de teologia protestante. Porque os protestantes eles acreditam só na palavra de Deus, e nós acreditamos não apenas na palavra de Deus, mas nós acreditamos nos santos, tradição, magistério da igreja, catecismo, código de direito canônico e etc. Mas uma parte boa eu vou falar da questão da preparação. Eu gosto de retomar, mas eu vou voltar, não se preocupe. No parágrafo do catecismo 522 vai falar da preparação. A vinda do Filho de Deus à terra é um acontecimento de tal imensidão que Deus quis preparar todos os séculos. Tudo, eu digo, tudo converge para Cristo. Anunciam pela boca dos profetas
que sucedem em Israel. E São João Batista é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar o caminho, profeta do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 76. Quem supera todos os profetas? Eu nem preciso dizer, mas vocês sabem: Jesus Cristo. Quando nós somos a igreja, celebramos o advento a cada ano, e ele é atualizado a esta espera do Messias. São Pedro, no livro dos Atos, capítulo 2, ele vai afirmar uma verdade para os judeus. Eles queriam receber o Espírito Santo no evento de Pentecostes, e ele falou de uma forma dura, incisiva: arrependei-vos, pois, e convertei. O advento é arrependimento e conversão. Falei da aprovação derradeira da igreja. Agora nós vamos falar um pouco da origem do advento, que é a igreja que nos ensina. Lá nos primeiros séculos, a celebração da Páscoa era dominada pela espera da manifestação definitiva do Senhor. E na concepção pagã, a divindade vinha em dia determinado, ou de uma vez por ano, habitar no templo. Essa presença, ou vinda, uma palavra de latim, adventus, podia durar até vários dias. A palavra adventus, ela provinha do culto do imperador, que serviu-se desta ideia. O adventus tornou-se a visita do imperador, seu aniversário, ou a sua festa, que era celebrada como se fosse o seu retorno. E o advento cristão, nós católicos, é remetido ao Natal e à Epifania. O que vem a ser a Epifania? Aspecto da manifestação da presença de Deus. O nascimento do Salvador havia sido preparado onde? No Antigo Testamento. São Cirilo de Jerusalém faz uma afirmação: nós anunciamos o Cristo que virá. Com efeito, sua vinda não é única, pois haverá segunda vinda, será muito mais gloriosa do que a anterior. E ele continua a dizer também: na primeira, Jesus aceitou a cruz, sem rejeitar a desonra. Na segunda, avançará escoltado por anjos e estará cheio de glória. E o Salvador virá para não ser julgado de novo, mas para ser juízes daqueles que o condenaram. Santo Irineu, ele vai falar também, agora é Santo Irineu, fala das três fases na visão de Deus. A primeira delas: Deus é escrutado no Espírito, através das profecias. Segundo, é visto no Filho. João 10:30. Quem me vê o Pai. O próprio Senhor Jesus dizia para as pessoas. E o terceiro, é contemplado em sua paternidade, porque este é o terceiro estágio, que é a vida eterna. Cada um de nós somos chamados nesta noite de hoje, nesta reunião de oração, a nós contemplarmos a paternidade de Deus. O advento nos traz este ensinamento, este aprendizado de cada um de nós contemplarmos a paternidade de Deus, investindo na vida eterna. Mas como que eu vou investir na vida eterna? É eu rejeitando a vida de pecado, é permitindo que o próprio Senhor Jesus Cristo possa limpar dos nossos corações manjedoras
com a força do poder do seu Espírito hoje. Hoje o Senhor Jesus, Ele quer, de uma certa forma, entrar conosco. Hoje o Senhor Jesus quer entrar de uma maneira mais especial. Assim Paulo vai nos dizer assim: sede cumpridores da palavra e não ouvintes. A pregação de hoje ela vai ser finalizada sobre essa forma. O advento nos convida a nós sermos cumpridores da palavra e não meros telespectadores e ouvintes. Não. Hoje, no Grupo Geração, somos convidados a fazer desta tarefa, a viver uma realidade. Nós não somos deste mundo, nós somos co-cidadãos ou cidadãos da vida eterna. Quem deseja viver a vida eterna? Quem deseja viver o verdadeiro arrependimento? Quem deseja viver o advento, que é a rejeição do pecado? Porque no nosso advento, como que está o nosso advento do nosso dia a dia? É um descaso à vida de oração? É a negação dos sacramentos? Não podemos negar mais a cruz. Nós não podemos mais deixar com que a nossa manjedoura continue do jeito que está, na mesma. Não, hoje o Senhor, neste Grupo Geração, quer transformar você. Quem de fato deseja viver este verdadeiro advento, quem puder e é necessário viver, fique de pé neste presente momento. Porque essa posição de nós estarmos de pé é porque nós precisamos estar como exércitos que entendem o recado, a palavra, a exortação do próprio Deus. Lembrando que não são minhas palavras, são palavras do alto, são as palavras de Deus, que hoje, talvez, e eu tenho certeza absoluta, que entrou em choque, como eu havia falado. O viver o advento não é ligar a pisca-pisca, deixar a casa bonita, deixar a árvore de Natal bonita. Não. É fazer uma faxina dentro do nosso interior, do nosso coração. É nós vivemos uma vida de mortificação, de jejum, penitência, para que o menino Deus possa morar dentro de nós. Você tem uma canção para que nós possamos cantar? Enquanto isso, ela vai cantar conosco. E prepare o coração para essa canção. Vamos esperar essa hora. Meditemos. Deixa essa música entrar. Se lembra daquilo que Deus havia falado. Vamos esperar a hora do Senhor vir ao nosso encontro. Não espere para amanhã, faça hoje mesmo.
realidade. Vamos vigiar, vamos abrir os nossos olhos, vamos preparar o nosso interior, o nosso coração. Renovação carismática, Grupo Geração Amor à Cruz. Vamos viver o verdadeiro advento. Vamos preparar o nosso coração, a nossa história, a nossa vida. Enche-se de alegria essa canção. Quem recebeu a força e a graça de Deus, vamos aplaudir. Quem recebeu a força e a graça de Deus hoje. A segurança do Senhor, da segurança de Deus é a palavra. Quem deseja se ancorar na palavra, nunca mais será o mesmo. Hoje foi uma exortação. Talvez não foi aquela exortação que você tem costume de ouvir, mas é uma forma de um despertar para a vivência da nossa fé. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, irmãos. Quem gostou aqui, levanta a mão.